O namorado da minha irmã era um verdadeiro predador. Tentou chantageá-la com fotos que tinha roubado. Então demos o troco e expusemos os segredos que ele escondia. 2 anos depois, recebo uma mensagem dele. Ainda estou de olho em você. Conhecer a Mikaela foi como encontrar uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Ela era minha melhor amiga, mas não gostava quando eu dizia isso. Ela dizia que era minha irmã, e ponto. No nosso primeiro ano de faculdade juntas, um babaca vazou fotos íntimas dela, e eu fiquei do lado dela, sem hesitar. Fiz todo mundo que riu dela calar a boca. Terminei qualquer amizade ou rolo com caras que tentavam fazer piada. Só no último ano ela se envolveu com alguém novo. O Miguel, o cara das finanças. Olhos verdes, quase 2 metros de altura, super grosseiro com todo mundo, menos com ela. Ela voltou a gostar de rosa. A pele dela brilhava. Quando oficializaram, ela finalmente me apresentou ele. Sair com os dois era como estar com os pais. Me pagaram um lanche no Wendy's e me deixaram ouvir All Too Well no repeat. Eu morava mais perto do Miguel do que a Mikaela. Então ele sempre deixava ela em casa primeiro. No momento em que ficamos sozinhos no carro, comecei a zoar. Você sabe que a Mikaela é minha namorada, né? Você é só o reserva. Esperava que ele caísse na brincadeira. Mas ele só disse, sabe, não tenho tanta certeza disso. Mikaela falou que você é meio sem graça. Olhei pra ele esperando um sorriso, alguma coisa, mas ele estava completamente sério. Continuou. Você sabe que só se vive a faculdade uma vez, né? E eu e a Mikaela achamos que você está desperdiçando. O resto do caminho foi um silêncio pesado. Olha, a Mikaela nunca foi de sair pra balada, mas curtia fumar um no fim do dia. Eu, por outro lado, nunca tinha nem experimentado álcool. Sempre que perguntava se era chata demais, ela mandava eu calar a boca e dizia que me amava. Na época, acreditei, mas depois comecei a duvidar. Tentei não me abalar, mas algo tinha mudado. Mikaela começou a demorar dias pra responder e até faltou aulas. Meu lado ansioso de me apegar só piorou. Um dia, apareci lá na porta dela com um vape na mão. Assim que abriu, soltei uma nuvem de fumaça. E aí? Gritei tentando animar. Segurar a tosse foi mais difícil que fingir gostar de matcha. Ela ficou surpresa. Não sabia que você tinha começado a fumar, ela disse num tom leve. Pois é, gritei, tentando fazer círculos de fumaça como treinei no caminho. Ela me deixou entrar, e em 2 minutos já estávamos rindo e fofocando como sempre. Foi aí que o Miguel apareceu na cozinha, entrou no papo e tudo parecia normal. De repente, Mikaela foi ao banheiro. Assim que saiu, Miguel sentou do meu lado na cama e me entregou uma dessas garrafinhas de vodka. A Mikaela me disse que anda desconfortável com você, por isso tá se afastando. Não sei porquê, mas acreditei. Quando dei por mim já tinha virado tudo. Quando Mikaela voltou e me viu, gritou. Você mudou tanto. Esperei tanto por esse momento. Olhei pro Miguel que sorria satisfeito, e todos nós tomamos mais 2 doses. Ou eles tomaram, porque eu fui pro banheiro e achei uma das garrafas de vinho da Mikaela. Virei tudo, depois outra e outra. Acho que a coragem do álcool bateu, porque de repente, comecei a vomitar sem parar. Voltei pro quarto dela quase desmaiada, e não lembro do resto. Só sei que acordei às 3 da manhã, com a Mikaela segurando meu cabelo, enquanto eu passava mal numa tigela. Ava, o que está acontecendo com você? Ela perguntou. E eu, bêbada demais pra mentir. O Miguel me contou a verdade, Mikaela, que eu sou chata demais pra você. Quando parei de vomitar, vi tristeza nos olhos dela. Ficou em silêncio, depois sussurrou. Eu nunca disse isso. Pensou mais um pouco e continuou. O Miguel falou que você disse que eu era intensa demais e que precisava de espaço. Caí na risada ali, percebendo que ele manipulou as duas. Durante o afastamento, ele tentou fazer a Mikaela cortar contato com os pais, e ainda acusou ela de trair ele com professores. Ajudei ela a terminar com ele ali na hora. Bloqueou em tudo. Que alívio. No dia seguinte, fui acordada pelo choro dela. Sem dizer nada, ela me entregou o celular. Fiquei gelada. Eram mensagens parecidas com as do vazamento anterior de fotos íntimas. O Miguel tinha feito igual, só que ela nunca mandou fotos pra ele. Eram fotos de progresso da academia, salvas no notebook dela, que tinha sumido. Pulei da cama num pulo, a cabeça latejando. Corri até a mesa. Nada do notebook. Reviramos o quarto todo. Debaixo da cama, armário, atrás da cômoda. Nada. Mikaela tremia. Segurei ela pelos ombros e falei que a gente precisava pensar. Quando foi a última vez que ela viu o notebook? Disse que estava lá de manhã, antes do Miguel. Ele deve ter levado quando a gente apagou de bêbada. Olhei a hora. Só 7 da manhã. As fotos ainda não tinham sido postadas. Só ameaças. Talvez desse tempo. Falei pra Mikaela checar se o Miguel estava ativo em alguma rede, mas ela tinha bloqueado tudo. Então, entrei pelo meu celular e procurei o perfil dele. O Instagram mostrava que ele tinha estado online há 20 minutos. Ou seja, ele estava acordado. Provavelmente em casa. Mikaela queria chamar a polícia, mas lembrei do que aconteceu antes. Ninguém fez nada. Só disseram para ela não mandar fotos. A gente teria que recuperar o notebook sozinhas. Sabia onde o Miguel morava porque já tinha ido no carro dele. Dava uns 15 minutos a pé do campus. Mikaela estava morrendo de medo, mas convenci ela de que era nossa única chance. Colocamos um moletom e saímos andando, mãos tremendo o caminho todo. Chegando no prédio, percebemos outro problema. Como entrar? A porta principal só abria com chave eletrônica. Esperamos alguém sair. Depois de 10 minutos, uma senhora saiu e entramos atrás. Miguel morava no 3º andar, apartamento 3B. Subimos de escada porque eu estava nervosa demais pra ficar parada no elevador. Na porta dele, dava pra ouvir música rolando. Ele estava em casa, sem dúvida. Mikaela bateu e eu fiquei de lado. Nada. Ela bateu na porta de novo, dessa vez com mais força. E a música parou na mesma hora. A gente ouviu passos chegando perto, até que a porta se abriu só um pouquinho, ainda presa pela corrente. Miguel apareceu, espiando, e viu que era a Mikaela. Ele tentou fechar a porta, mas conseguia enfiar o pé na hora. Falei que só queríamos conversar, mas ele riu, dizendo que não tinha papo nenhum pra rolar entre a gente. Mikaela começou a chorar, implorando pra ele não divulgar as fotos. Ele fingiu que não sabia do que ela estava falando. Empurrei a porta com mais força e falei que sabíamos que ele tinha pego o notebook dela. Ele chamou a gente de maluca e ameaçou chamar a segurança. Foi aí que reparei, pela fresta, um notebook prateado em cima da mesinha de centro, igualzinho ao da Mikaela. Apontei pra ela e ela ficou em choque. Miguel percebeu onde a gente estava olhando e o rosto dele mudou na hora. Parou de negar e começou a negociar. Disse que se a Mikaela voltasse pra ele, devolvia o notebook e apagava tudo. Ela respondeu, pode esquecer. Ele devolveu. Então todo mundo vai ver as fotos até o meio-dia. Eu já estava ficando desesperada. Tentei abrir a porta de novo, mas a corrente resistiu. Foi então que lembrei de uma coisa. Naquela noite que a gente bebeu junto, Miguel ficou se gabando do apartamento. E depois do terceiro shot, contou rindo que vivia esquecendo as chaves. E revelou onde escondia uma reserva. Sussurrei pra Mikaela continuar fazendo ele perder tempo. E saí correndo pelo corredor, procurando em todo canto. Olhei debaixo do capacho, em cima do batente, atrás do extintor. Nada. Até que achei uma pedra falsa perto da janela da escada, no meio de umas plantas secas. Achei a chave e voltei correndo. Miguel ainda estava ameaçando pela fresta, dizendo que ia acabar com a vida da Mikaela. Coloquei a chave na fechadura bem devagar, girei e escutei o clique do trinco. Miguel percebeu, tentou fechar a porta, mas eu já estava empurrando com tudo.
tudo. A corrente arrebentou, e eu entrei tropeçando. Ele recuou, levantando as mãos, e eu fui direto pegar o notebook na mesa. Era mesmo o da Mikaela, cheio dos adesivos dela. Peguei e vi que estava logado, com a pasta das fotos dela aberta na área de trabalho. Meu sangue ferveu. Miguel pulou pra cima tentando tomar o notebook de mim, mas puxei de volta. Ele segurou meu pulso e ficamos naquela luta tensa. Mikaela gritou pra ele me soltar. Consegui me livrar e corri pro outro lado do sofá. Ele veio atrás, mas tropeçou na mesa de centro. Enquanto ele estava no chão, apaguei rapidinho a pasta com as fotos e limpei a lixeira, mas sabia que isso não resolvia tudo. Com certeza ele tinha cópias em outro lugar. Miguel se levantou com o rosto vermelho de raiva, dizendo que não adiantava apagar porque tinha backup no celular e na nuvem. Meu coração afundou. Não podia ser diferente. Ele pegou o celular, balançou pra gente ver e falou que podia postar tudo na hora se quisesse. Mikaela implorou pra ele não fazer isso, mas falei pra ela parar de se humilhar. Precisávamos pensar com calma. Perguntei o que ele realmente queria. Ele respondeu que queria a Mikaela de volta, mas todo mundo sabia que era mentira. Era pura vontade de controlar, de se vingar. Tentei outra abordagem. Disse que se ele postasse as fotos, a gente ia fazer questão de todo mundo saber quem ele era de verdade. Ele riu dizendo que ninguém ia acreditar. Foi aí que lembrei que meu celular estava gravando dentro do bolso do casaco. Eu tinha começado a gravar um áudio pra uma aula antes de sair, e no meio da farra nem lembrei de parar. Peguei o celular e busquei os áudios. Achei uma gravação de 20 minutos da noite anterior. Dei play e aumentei o volume. Dava pra ouvir o Miguel inventando mentiras sobre a Mikaela, me pressionando a beber. Dava pra ouvir tudo. O rosto dele ficou branco. Falei que ia mandar aquilo pra todo mundo que ele conhecia se não apagasse as fotos na hora. Cada cópia. Ele tentou tomar meu celular, mas me afastei e Mikaela ficou entre a gente. Ele ficou encurralado. Sabia disso, mas ainda tentou bancar o canalha. Disse: tá bom, eu apago. Mas só se eu apagasse a gravação primeiro. Ri na cara dele, como se eu fosse cair numa dessas. Falei que ele ia apagar tudo com a gente assistindo, e depois a gente ia embora. E avisei. Se ele procurasse a Mikaela de novo, a gravação ia pra todo mundo. Ele ficou parado, pensando, até que destravou o celular. Vimos ele apagar cada foto. Depois os backups na nuvem. Depois até a pasta de itens excluídos. Mandei mostrar o notebook também. Tinha uma pasta inteira só com o nome da Mikaela. Coisa de gente doente. Vimos ele apagar tudo de vez. Quando terminou, falei pra ficar longe da gente. Pegamos o notebook dela e fomos pra porta. Só que na saída, Miguel mandou uma que me gelou. Disse que aquilo ainda não tinha acabado. Que a gente ia se arrepender. Virei e falei: se você tentar qualquer coisa, todo mundo vai saber o que você fez. Saímos quase correndo em direção ao campus. Mikaela tremia o caminho inteiro. Quando chegamos no quarto dela, desabamos na cama. Ela me abraçou e chorou uns 20 minutos. Falei que agora tinha acabado, que ela estava segura, mas não conseguia parar de pensar no aviso do Miguel. Cara desse tipo não desiste fácil. Precisávamos ficar espertas. Sugeri que ela trocasse todas as senhas, só por precaução. Ela topou, então passamos a próxima hora reforçando todas as contas. Senha nova pra tudo. Autenticação em 2 etapas, tudo certinho. Também fiz ela conferir se o Miguel não tinha instalado nada estranho no notebook. Achamos um programa suspeito de monitoramento escondido nos arquivos do sistema. Vai saber há quanto tempo aquele sujeito estava espionando ela. Desinstalamos na hora. Até o meio-dia, nada foi postado online. A gente ficou de olho em todas as redes, mas parecia que o Miguel tinha apagado mesmo. Mesmo assim, não confiei. Falei pra Mikaela ficar comigo uns dias. Ela fez as malas e foi pro meu quarto. Minha colega de quarto foi super compreensiva. Já sabia do Miguel e disse que a Mikaela podia ficar o tempo que precisasse. Naquela noite pedimos pizza e tentamos agir normalmente, mas dava pra ver que a Mikaela ainda estava assustada. Ela não largava o celular. Tentei distrair ela com uns vídeos bobos do TikTok, mas nada parecia funcionar. Lá pela meia-noite, ela enfim dormiu. Eu fiquei acordada de guarda, igual cachorro protetor. Pode parecer exagero, mas estava com um pressentimento ruim. Ainda bem, porque às 2 da manhã ouvi barulho lá fora. Passos no corredor, que pararam bem na porta do nosso quarto. Fiquei sem respirar, esperando. O puxador da porta se mexeu. Alguém tentando entrar. Peguei o celular, pronta pra ligar pra segurança do campus, mas os passos se afastaram. Espiei pelo olho mágico, só que o corredor estava vazio. Mal consegui dormir depois disso. De manhã, contei pra Mikaela o que tinha acontecido, e ela ficou pálida, dizendo que a gente precisava contar pra alguém. Mas contar o quê? Que ouvimos passos? Iam achar que era coisa da nossa cabeça. Então decidimos ficar sempre juntas e ficar de olho em tudo. Eu acompanhava ela em todas as aulas, almoçávamos juntas, e até ficava esperando do lado de fora do banheiro quando ela precisava ir. Era cansativo, mas necessário. 3 dias se passaram sem nenhum susto. A gente começou a relaxar um pouco, achando que talvez o Miguel tivesse mesmo desistido, ou que a gente estava viajando por causa dos passos. Só que aí a Mikaela recebeu uma mensagem de um número que ela não conhecia. Era uma foto dela indo pra aula naquele dia, tirada por trás. E a mensagem? Belo visual. Ela me mostrou e eu fiquei enjoada na hora. Ou o Miguel estava seguindo ela, ou tinha arrumado alguém pra isso. Fomos direto pra segurança do campus, mostramos a mensagem, contamos sobre o Miguel. Disseram que iam investigar, mas sem provas de que era ele. Não tinham muito o que fazer. Sugeriram que mudássemos nossos caminhos e andássemos em grupo. Ótimo conselho. Só que não. Ficamos tentando entender como o Miguel conseguiu outro número pra mandar mensagem, já que a Mikaela tinha bloqueado ele em tudo. Foi aí que lembrei daqueles aplicativos que criam números temporários em segundos. Ele podia ter quantos quisesse. E dito e feito. 1 hora depois, ela recebeu outra mensagem, de outro número. Dessa vez era uma foto nossa almoçando. A mensagem dizia: você não pode se esconder pra sempre. Quis responder e acabar logo com aquilo, mas a Mikaela me segurou. Disse que era exatamente isso que ele queria. Atenção, reação. Bloqueamos esse número também, mas as mensagens não paravam. Sempre de números diferentes. Fotos nossas no campus, comentários sobre as nossas roupas, até observações sobre pra onde a gente ia. Parecia que ele estava em todo canto. Ou pior, que tinha gente ajudando ele. Passei a olhar por cima do ombro o tempo todo. Qualquer rapaz de moletom podia ser amigo do Miguel. Qualquer pessoa com celular na mão parecia estar tirando foto da gente. Minha cabeça já estava a mil, mas a Mikaela estava pior ainda. Nem ia mais pras aulas. Parou de comer, só ficava trancada no meu quarto. Tentei convencer ela a contar tudo pros pais ou pra polícia, mas ela morria de vergonha. Não queria que ninguém soubesse das fotos. Mesmo que o Miguel tivesse apagado, a vergonha não sumia. Depois de uma semana desse inferno, perdi a paciência. Falei pra Mikaela que ia atrás do Miguel de novo. Ela implorou pra eu não fazer isso. Disse que só ia piorar. Mas como podia piorar? A gente já estava vivendo com medo. Eu precisava dar um fim naquilo. Fui até o prédio dele de novo. Dessa vez nem precisei me esconder. Ainda tinha a chave reserva dele. Entrei e subi até o andar dele. Do lado de fora, ouvi ele conversando com alguém, todo animado no telefone. Ouvi ele falando o nome da Mikaela e depois comentando algo sobre a próxima fase, que ia começar logo. O que seria isso? Usei a chave e fui abrindo a porta bem devagar. Dessa vez a corrente não estava passada. Entrei sem fazer barulho. O Miguel estava de costas, ainda no telefone. Olhei em volta e quase congelei. Na mesa dele, um monte de fotos impressas minhas
e da Mikaela, todas tiradas naquela semana. Ele tinha todo um esquema de perseguição. Tinha também um caderno cheio com os nossos horários, lugares onde a gente ia, com quem conversava. Ele estava documentando tudo. Peguei meu celular e comecei a fotografar tudo pra ter prova. Foi nessa hora que o Miguel se virou e me viu. Desligou o telefone e levantou na hora, perguntando o que eu estava fazendo ali. Falei que estava reunindo provas de perseguição contra ele. Ele riu, dizendo que quem estava invadindo era eu. E nisso ele até tinha razão, mas não me importei. Continuei tirando fotos mesmo assim. Ele tentou pegar meu celular, mas consegui desviar. Alertei que ou ele parava com aquilo, ou eu ia levar tudo pra polícia. Ele mandou eu ir. Disse que o pai dele era advogado e que ia acabar com a gente. Menino rico achando que nada podia acontecer com ele. Eu estava tão furiosa que mal enxergava direito. Foi aí que vi outra coisa na mesa. Um pendrive com uma etiqueta escrita seguro ponto. Peguei antes que ele percebesse. Na hora ele mudou. Ficou realmente preocupado. Perguntei o que tinha ali. Ele disse que não era nada importante, mas pela cara dele dava pra ver que era. Guardei o pendrive e fui saindo. Ele veio atrás, exigindo de volta, dizendo até que deixava a gente em paz se eu devolvesse. Aí eu soube que era sério. Saí de lá com ele gritando atrás de mim. Quando voltei pro dormitório, Mikaela estava andando de um lado pro outro, nervosa. Mostrei pra ela as fotos do esquema de perseguição do Miguel. Ela chorou de novo. Aí mostrei o pendrive e falei que a gente precisava ver o que tinha ali. Colocamos no notebook dela, mas claro, estava protegido por senha. Tentamos as óbvias. Aniversário dele, nome dele, nada funcionava. Até que a Mikaela lembrou que uma vez, quando estavam juntos, o Miguel tinha contado bêbado que usava sempre a mesma senha, o número da camisa de futebol do colégio e o nome da ex, Sarah. Ela nunca esqueceu, porque ficou magoada por ele ainda usar o nome da ex. Tentamos várias combinações até acertar. 87 Sarah. O pendrive abriu. Dentro, várias pastas, cada uma com o nome de uma garota. Abrimos a primeira. Fotos. Fotos íntimas. Exatamente como ele tinha ameaçado fazer com a Mikaela. Eram pelo menos 20 pastas. 20 meninas diferentes. Algumas a Mikaela reconheceu da faculdade. Ou seja, ele fazia isso há anos, juntando fotos das meninas como se fossem troféus. Algumas claramente tinham sido tiradas sem elas perceberem. Outras tinham sido confiadas a ele. Minhas mãos tremiam de raiva. Mikaela ficou muda, só olhando pra tela. Agora a gente tinha provas. Um padrão. Mostrava que ele já tinha feito isso antes. Mas o que fazer? Levar pra polícia? Procurar a direção do campus? Postar na internet? Mikaela disse que precisávamos pensar com calma, porque eram fotos privadas de outras meninas. Não dava pra sair expondo tudo. Mas também não dava pra fingir que nada estava acontecendo. Sugeri avisar as meninas primeiro, contar o que a gente tinha descoberto e deixar elas decidirem o que fazer. Mikaela concordou. Começamos a vasculhar cada pasta, tentando identificar e achar cada uma. Algumas tinham o nome completo nos arquivos. Outras a gente reconheceu pelas redes sociais. Levamos horas, mas fizemos uma lista. 23 meninas, todas estudantes ou ex-alunas. No dia seguinte começamos a entrar em contato. Criamos um e-mail anônimo e mandamos mensagens bem cuidadosas, explicando que encontramos provas de que o Miguel tinha fotos privadas delas e perguntamos se queriam conversar. As respostas chegaram rápido. Algumas meninas ficaram furiosas, outras assustadas. Teve quem dissesse que já desconfiava, mas nunca teve provas. Em 2 dias, 12 delas quiseram se encontrar. Marcamos uma reunião na sala comum do dormitório da Mikaela. Assim que todo mundo chegou, as histórias começaram a aparecer. O Miguel já tinha namorado algumas, outras ele só tinha ficado, mas o padrão era sempre igual. Ele conseguia fotos delas de algum jeito e depois usava isso pra ameaçar. A Amanda contou que ele ameaçou mandar fotos dela pros pais quando ela tentou terminar. A Janice disse que ele publicou fotos dela num site de vingança depois que ela recusou emprestar dinheiro. O clima ficou pesado, todo mundo carregando traumas parecidos, mas também muita raiva e vontade de reagir. Ninguém ali aguentava mais ser vítima. Mostramos o que tinha no pendrive, identificamos de quem eram as fotos. Algumas choraram, outras já estavam prontas pra tomar atitude, mas todo mundo concordou numa coisa: o Miguel precisava ser parado, de uma vez por todas. Discutimos as opções. Procurar a polícia era perigoso. Várias não queriam que aquelas fotos passassem pelas mãos de policiais. A faculdade já tinha vacilado antes, e expor tudo publicamente podia acabar prejudicando ainda mais quem era vítima. Foi aí que a Frances teve uma ideia genial. A irmã mais velha dela trabalhava com TI e poderia ajudar a rastrear onde o Miguel já tinha feito o upload, achar backups em nuvem, contas escondidas, apagar tudo de vez. Só que pra isso, precisávamos mexer nos dispositivos dele, ou seja, tirar ele do apartamento tempo suficiente pra vasculhar tudo. Passamos a próxima hora montando o plano. Tudo tinha que ser cronometrado. Algumas criariam uma distração, outras iam vasculhar o AP. O resto ficava de prontidão pra documentar qualquer coisa. Batizamos a missão de Operação Queda. Brega, mas funcionou. Na noite seguinte colocamos o plano em prática. 3 meninas foram à cafeteria do campus, onde o Miguel sempre aparecia às quintas. Sentaram perto dele e começaram a falar alto sobre uma festa, inventando história de bebida de graça e meninas de outra faculdade. O Miguel caiu direitinho, juntou as coisas e saiu atrás delas. Enquanto isso, entrei no apartamento com a chave reserva dele, mas dessa vez com reforço. Mikaela, Amanda e Janice foram comigo. Tínhamos no máximo meia hora. Nos dividimos e começamos a revirar tudo. Debaixo do colchão, dentro das gavetas, atrás dos livros. A Amanda achou outro notebook escondido no armário, protegido por senha. Mas a irmã da Frances já tinha preparado um pendrive com as ferramentas certas. Tentamos as mesmas senhas e demos sorte. 87 Sarah funcionou novamente. Encontramos mais pastas, mais meninas, até de outras escolas. O cara tinha uma rede inteira. Copiamos tudo pros nossos próprios drives como prova. Depois, apagamos tudo dos HDs dele. Fotos, documentos, até o sistema. A Janice achou fotos impressas numa caixa de sapato, coisa antiga do colégio. Levamos junto. A Mikaela achou um HD externo no armário do banheiro, escondido num lugar esquisito. Mas limpamos aquilo também. Quando já estávamos quase terminando, meu celular vibrou. O grupo da distração avisou que o Miguel tava voltando. Já tinha percebido que a festa era mentira. Tínhamos uns 5 minutos. Fiz uma última varredura enquanto as outras guardavam as provas. Foi quando vi o celular dele carregando no criado mudo. Não dava pra perder a oportunidade. Peguei e tentei a senha de sempre. Funcionou. Esse cara nunca aprendia. Fui direto nas fotos e na nuvem. Comecei a apagar tudo. Mas era tanta coisa que não ia dar tempo. Lembrei do reset de fábrica. Fui nas configurações e mandei apagar geral. O celular começou a se limpar. Ouvi os passos dele chegando no corredor. Hora de sair. Saímos pela escada dos fundos e escapamos do prédio bem na hora em que ele entrava pela frente. Voltamos direto pro dormitório da Mikaela e encontramos o resto do grupo. Todo mundo com o coração na boca. Mas tínhamos conseguido. Limpamos todo o acervo dele. Só que ainda faltava garantir que ele não ia repetir tudo. A irmã da Frances achou uma pasta de senhas no notebook do Miguel. E-mail, redes sociais, até aplicativos de namoro. Tudo das meninas que ele tinha como alvo. Ele também hackeava as contas. Monitorava a vida delas. Usamos as próprias senhas dele para acessar as contas e mudamos tudo, bloqueando o acesso dele. Achamos mais 3 backups na nuvem.
nuvem, todos lotados de fotos roubadas. Apagamos tudo, fechamos as contas. De manhã, o Miguel não tinha mais nada. Fotos, senhas, backups, sumiu tudo. Mas guardamos as provas, nosso seguro. Se ele tentasse qualquer coisa, tínhamos como provar tudo. No dia seguinte, o Miguel apareceu no dormitório da Mikaela, bateu na porta, gritou por causa do celular e do notebook. A segurança do campus tirou ele dali. Ele mandou mensagens furiosas de números diferentes, ameaçando processar a gente, dizendo que o pai dele ia acabar com nossas vidas. Ignoramos. O que ele ia fazer? Admitir que a gente apagou a coleção ilegal dele? Depois de uma semana, as mensagens pararam. Rapidinho. Todo mundo no campus ficou sabendo das coisas que ele fazia. As meninas começaram a evitar, os amigos se afastaram, ele virou um pária. Algumas queriam ir à polícia, outras só queriam seguir em frente. Respeitamos o desejo de cada uma. O mais importante era que o Miguel não podia mais machucar ninguém. A Mikaela foi voltando ao normal, retomou as aulas, voltou a sorrir, até brincou sobre tudo depois. Guardei o pendrive com as provas por precaução, bem escondido. O Miguel se formou naquele semestre e foi embora da cidade. Já foi tarde. Pelo que eu vi, está trabalhando com o pai. Provavelmente continua o mesmo sujeito duvidoso, mas pelo menos não é mais problema nosso. O grupo continuou unido. A gente se chamava de sobreviventes, não de vítimas. Algumas viraram amigas de verdade, outras só trocavam mensagem de vez em quando, mas todas sabiam que podiam contar umas com as outras. Eu e a Mikaela nos aproximamos ainda mais depois de tudo. Ela de verdade virou minha irmã. Passamos por um inferno, mas saímos mais fortes. Ela voltou a namorar depois. Encontrou um cara realmente legal, que tratava ela direito. No começo fiquei desconfiada, mas ele mostrou ser diferente. E eu aprendi a confiar nos meus instintos. Aquela sensação ruim com o Miguel, lá no começo, devia ter dado ouvidos. Agora não ignoro mais nenhum sinal. Tudo isso me ensinou que às vezes o sistema falha, as autoridades não ajudam, e a gente precisa se proteger e proteger as outras. Fizemos o que precisava ser feito. Não estou dizendo que fazer justiça com as próprias mãos seja o certo, mas quando alguém continua machucando pessoas sem sofrer nenhuma consequência, não tem como ficar assistindo de braços cruzados. Você acaba achando um jeito de impedir essa pessoa. Se der para fazer tudo dentro da lei, ótimo. Se não, usa criatividade e dá um jeito. Aquelas 23 garotas mereciam justiça, e a gente conseguiu garantir isso para elas. Não foi via tribunal ou polícia, mas sim com união, estratégia e cabeça fria. O Miguel achou que podia manipular e controlar mulheres, mas se deu muito mal. Ele mexeu com as pessoas erradas e aprendeu da pior forma que toda ação traz consequência, que vítima nenhuma precisa se calar, que estamos aqui para nos proteger. Eu ainda tenho guardado aquela gravação da noite em que todo mundo perdeu a cabeça. Nunca precisei usar, mas mantenho comigo para lembrar como tudo começou. Como um cara tentou destruir uma amizade e acabou destruindo a própria vida. Até hoje, às vezes, a Mikaela me agradece, fala que fui eu quem salvou ela. Mas não é verdade. A gente se salvou juntas, e ainda salvamos aquelas outras meninas. Isso é amizade de verdade. Dar a mão uma pra outra, custe o que custar, enfrentar as batalhas de cabeça erguida, se recusar a deixar gente ruim vencer. O Miguel tentou separar a gente, não conseguiu. Quis machucar a Mikaela, a gente não deixou. Ele queria seguir prejudicando as mulheres, mas acabamos de vez com todo o esquema dele. Foi vitória total. Hoje em dia, mal lembro do Miguel. Ele virou insignificante. Só uma nota de rodapé nas nossas vidas. Uma história de alerta que às vezes compartilhamos com outras meninas. Fiquem atentas com caras como ele. Eles estão por aí. Mas amigas como nós também existem. E juntas, ninguém segura. O pendrive continua bem escondido, cheio de provas. Meu seguro para o caso de o Miguel tentar alguma coisa de novo. Mas duvido muito que ele tenha coragem. Quebramos ele por completo. Gente como o Miguel, no fundo, é covarde. Só se aproveita de quem está sozinha. Mas quando as mulheres se unem, quando se recusam a ser silenciadas, eles desmoronam. Sempre. E foi assim que o ex-esquisito da minha melhor amiga tentou arruinar nossas vidas e fracassou de forma épica. Um grupo de universitárias derrubou um predador, mostrando que amizade e solidariedade podem vencer manipulação e ameaça. Nada mal para um bando de meninas consideradas sem graça, né? O Miguel se achava o esperto, cheio de mentiras e planos, mas subestimou a força do nosso laço, nossa determinação e nossa recusa em ser vítimas. Ele perdeu tudo: fotos, senhas, reputação, poder. E a gente ganhou força, confiança, amizades para a vida inteira e a certeza de que juntas somos capazes de qualquer coisa. Troca mais do que justa, se quer saber. Aquele ano me ensinou muito sobre amizade, sobre lutar pelo que é certo, sobre o poder das mulheres apoiando umas às outras, sobre ouvir a intuição quando algo não faz sentido. Mas acima de tudo, aprendi que ninguém encosta na minha irmã enquanto eu estiver de pé. Nunca. E se alguém tentar, é bom estar preparado para a guerra, porque vai encontrar exatamente isso. O Miguel aprendeu da pior maneira. Fiquei esperando alguma reação dele, mas as semanas passaram e nada aconteceu. A vida foi voltando ao normal, devagar. Mikaela voltou a sair para festas. Eu até tentei beber de vez em quando, mas ainda preferia ficar sóbria. Formamos na primavera sem mais dramas, e o Miguel nem apareceu na cerimônia. Os pais dele pegaram o diploma para ele. Ótimo. Nem queria dar de cara com ele mesmo. Depois da formatura, cada uma do grupo seguiu um caminho. Cidades diferentes, empregos diferentes, mas mantivemos um grupo no WhatsApp sempre animado. Todo mundo dava notícias de tempos em tempos, contava novidades, às vezes avisava sobre outros caras estranhos. Virou nossa rede de apoio. Mikaela arrumou um emprego numa agência de marketing no centro da cidade. Eu fui trabalhar em uma ONG. Acabamos dividindo um apartamento minúsculo porque sozinhas não dava para pagar o aluguel. A água quente era ruim, mas era o nosso cantinho. Decoramos com luzinhas e fotos da faculdade. Só lembranças boas. Nada que fosse ruim. Tudo ficou calmo por uns 6 meses, até que numa noite, a Mikaela recebeu uma mensagem de uma conta falsa no Facebook. Só uma palavra. Em breve. Ela me mostrou na hora, e as duas sabíamos que era o Miguel. Ele estava quieto tempo demais. Falei pra ela não responder, tiramos print e bloqueamos. No dia seguinte, recebi convite no LinkedIn de um tal Mark Stevens. Sem foto, sem histórico, perfil criado naquele dia. Recusei e bloqueei, mas aquela sensação ruim voltou. Ele estava testando o terreno. Fui pegar o pendrive no meu esconderijo. Estava tudo lá. Todas as fotos, todas as provas. Fiz backup por segurança e avisei no grupo que o Miguel podia estar aprontando de novo. Pedi para todo mundo ficar atenta. A Amanda respondeu logo, dizendo que também tinha recebido uns e-mails esquisitos. A Janice percebeu que alguém via os stories dela no Instagram usando contas vazias. A irmã da Frances fez umas pesquisas e viu que os IPs vinham da cidade do escritório do pai do Miguel. Não tinha dúvida. Era ele. Decidimos agir antes dessa vez. Achei o site do escritório do pai dele e mandei um e-mail anônimo para o RH, anexando prints das ameaças antigas. Não mandei as fotos, só mensagens dele para várias meninas, avisando que eles precisavam saber com quem estavam lidando. Não achei que ia dar em nada, já que o pai dele sempre protegia ele. Mas 2 semanas depois, a irmã da Frances notou que o nome do Miguel tinha sumido do site do escritório. No LinkedIn, ele já estava em busca de oportunidades. Parece que nem o pai aguentou
tentou segurar. As mensagens estranhas pararam logo depois. Acho que perder o emprego foi o recado suficiente. Mesmo assim, fiquei de olho. Criei perfis falsos para monitorar de longe, e acabei vendo que ele tinha se mudado para outro estado, arrumado um emprego numa empresa pequena, e estava mantendo um perfil baixíssimo. Passaram 2 anos. Mikaela conheceu um cara novo no trabalho, o Timothy, que coleciona vinil e adora piada de tio. Interroguei ele direitinho no começo. Devo ter assustado um pouco, mas ele passou em todos os testes. Nunca ultrapassou limites. Nunca fez a Mikaela se sentir desconfortável. Até pediu permissão antes do primeiro beijo. O padrão estava baixo, mas ele cumpriu direitinho. Estão juntos há 3 anos, e mês passado ele pediu ela em casamento na feira orgânica, ajoelhando do lado da barraca de tomate. Ela disse sim segurando um saco de cenouras, bem a cara deles. Vou ser madrinha dela e já comecei a planejar a despedida de solteira. As meninas do grupo continuaram se falando de vez em quando. Amanda virou terapeuta, o que não surpreendeu ninguém. Janice foi estudar direito porque queria defender vítimas de verdade, não gente sem caráter. Já a Frances abriu uma empresa de tecnologia junto com a irmã. Criaram um app para ajudar pessoas a protegerem a privacidade digital. Lembro que investi R$ 50 quando elas começaram, e hoje vale bem mais. Algumas meninas, quando se sentiram prontas, denunciaram o que havia acontecido. Alguns casos chegaram a ir pra frente. O Miguel chegou a receber medida protetiva de uma das meninas, e teve que pagar indenização pra outra. Nada muito absurdo, mas ficou registrado, o que dificultou bastante pra ele arrumar emprego bom. Consequências naturais. Pensei várias vezes em destruir o pendrive. Era estranho guardar aquelas fotos de tanta gente, mas perguntei pro grupo e todas preferiram que eu guardasse. Vai que o Miguel tentava alguma coisa de novo, ou aparecesse mais alguém. Então continuei com ele guardado no cofre, meu seguro pessoal. A vida foi seguindo. Eu e a Mikaela conseguimos alugar um apartamento melhor, com chuveiro decente, e adotei um gato chamado Roger que amava derrubar plantas da janela. Troquei de emprego 2 vezes, saí com algumas pessoas, mas nada sério. Comecei a fazer terapia pra lidar com umas questões de confiança. Quem sabe de onde isso veio? 5 anos depois da formatura, recebi mensagem de um número desconhecido. Meu coração até parou, mas não era o Miguel. Era uma garota chamada Megan, que de algum jeito achou nosso antigo grupo de conversa. Ela tinha namorado o Miguel, e ele fez a mesma coisa. Tirou fotos sem permissão e ameaçou divulgar quando ela quis terminar. Marquei um café com ela, e quando a vi, parecia que estava olhando pra mim mesma e pra Mikaela daquela época. Assustada, mas tentando segurar a barra. Contei tudo, nossa história, como lutamos, como vencemos. A cada detalhe, os olhos dela iam ficando maiores. Quando terminei, ela perguntou se podia contar com nossa ajuda também. Eu ainda tinha o número da Frances, e liguei pra ela naquela noite. Ela e a irmã toparam ajudar na hora. A empresa delas tinha crescido, agora tinham funcionários, dinheiro, recursos. Montamos um plano pra ajudar a Megan a recuperar as fotos. Dessa vez com mais tecnologia e experiência. Foi quase fácil demais. O Miguel não tinha aprendido nada. Ainda usava variações das mesmas senhas e guardava arquivos em lugares óbvios. Resolvemos tudo numa tarde. Megan chorou de alívio. Passei pra ela o número das outras meninas e disse que ela não estava sozinha. Ela entrou no grupo e o ciclo continuou. Miguel ainda tentou ameaçar depois. Disse que ia processar a Megan por invasão. Mandei uma única mensagem de um celular descartável. Só a foto do pendrive. Ele entendeu na mesma hora. Todos os crimes antigos ali, documentados. Recuou imediatamente. Covarde. Megan fez boletim de ocorrência. Com as provas antigas e as novas, dessa vez os promotores levaram a sério. Miguel foi preso. Pagou fiança, mas teve que usar tornozeleira eletrônica. O julgamento é mês que vem. Muitas de nós vamos depor. Finalmente, justiça de verdade. O pai dele tentou abafar tudo. Ofereceu acordos. Ameaçou contraprocessar. Mas a gente tinha um trunfo. A Janice virou uma advogada excelente. Defendeu todas nós de graça. E sabia lidar com gente rica tentando intimidar. O escritório do pai dele até pulou fora. Ficou feio pra eles. A imprensa local noticiou. Não citaram as vítimas, mas falaram do padrão de comportamento do Miguel. Como ele prejudicou dezenas de mulheres ao longo dos anos. E de como a gente reagiu. Outras garotas começaram a aparecer. Mulheres que nunca tínhamos visto. O número de vítimas passou de 30. O advogado do Miguel tentou negociar, quis evitar julgamento. Mas ninguém aceitou acordo sem prisão. Pela primeira vez, consequências reais. A promotora concordou. Disse que era um dos casos mais sólidos que já tinha visto. Anos de provas, tudo preservado. Enquanto esperávamos o julgamento, a vida seguia. Os preparativos do casamento da Mikaela ocuparam nossos fins de semana. Escolher bolo, vestido, discutir decoração, coisas normais de amigas. Um alívio depois de tanta tensão. Timothy se mostrou perfeito pra ela. Nunca fez a Mikaela se sentir insegura. Eu também comecei a namorar uma mulher, Cleo, que trabalhava na minha academia. Me fazia rir até a barriga doer. Nunca pressionou quando pedi tempo. Entendeu minhas dificuldades. E disse que ia esperar o tempo que fosse necessário. E esperou mesmo. O pendrive finalmente saiu do cofre pro julgamento. Prova do histórico do Miguel. A promotoria usou pra mostrar o padrão de comportamento. As atitudes predatórias dele durante anos. A defesa tentou alegar que as provas foram obtidas ilegalmente. Mas a juíza permitiu do mesmo jeito. Dizendo que a segurança das vítimas era mais importante que detalhes técnicos. Depus no terceiro dia. Contei tudo desde o início. Como o Miguel tentou separar minha amizade com a Mikaela. Como roubou o notebook dela. Como descobrimos a coleção dele. As ameaças. A perseguição. Tudo. Mantive a calma. Mesmo quando o advogado tentou distorcer. Fiquei só nos fatos. A Mikaela depôs logo depois. Falou do dano emocional. Do medo que durou anos. De como isso afetou a capacidade dela de confiar nas pessoas. Ela chorou um pouco, mas foi firme. Com o Timothy na plateia segurando sua mão nos intervalos. Um homem de verdade. Outras garotas depuseram ao longo da semana. Cada história mais pesada que a anterior. O júri ficou chocado. Miguel tentava bancar o inocente, mas ninguém se enganava. Os pais dele sumiram depois do 4º dia. Acho que finalmente aceitaram quem o filho era. O discurso final da promotoria foi impecável. Deixou claro o padrão. Mostrou como Miguel mirava e explorava mulheres. Como nunca demonstrou arrependimento. Como faria igual se estivesse solto. E pediu a pena máxima. A defesa mal se esforçou. Só pediu clemência, dizendo que o Miguel já tinha sofrido bastante. Que coragem. O júri deliberou por 2 horas e voltou com veredito de culpado em todas as acusações. Divulgação de fotos íntimas, perseguição virtual, assédio, furto, tudo. O rosto do Miguel ficou branco na hora. O advogado pediu adiamento da sentença, mas a juíza negou e marcou pro mês seguinte. Fomos todas comemorar num bar naquela noite. Quem pôde foi. Brindamos à justiça, à sobrevivência, ao recomeço, à amizade e à solidariedade. Até pagamos uma rodada pra Janice, nossa advogada heroína, que disse que aquele caso fazia valer a carreira toda dela. O dia da sentença chegou rápido. A juíza fez um discurso sobre como esses crimes devastam as vítimas, como a era digital só piorou tudo, como predadores como Miguel achavam que eram intocáveis. Mas não mais. Ela deu 5 anos de prisão. Não foi o ideal, mas acabou sendo mais do que a gente esperava. Ele vai ter que cumprir pelo menos 3 anos, se comportar direitinho.
O Miguel saiu algemado, parecia acabado, derrotado, finalmente entendendo o peso das consequências. Os pais nem ficaram para vê-lo sendo levado. Algumas meninas choraram, mas era de alívio, não de tristeza. Agora sim, tinha chegado ao fim. Justiça feita. Enfim, depois do julgamento, destruí o pendrive de vez. Quebrei com um martelo, depois ainda queimei os pedaços. Foi como virar uma página. Aquelas fotos já tinham cumprido seu papel, e agora as meninas estavam seguras. Com o Miguel na cadeia, era hora de seguir em frente. A vida ficou mais leve depois disso tudo. O casamento da Mikaela foi maravilhoso. Ela estava radiante no vestido. Falei sobre amizade e lealdade no meu discurso, e consegui não citar o Miguel nenhuma vez. Os votos do Timothy fizeram todo mundo se emocionar. Agora eles falam em ter filhos, e eu já me vejo sendo a melhor tia do mundo. No mês passado, a Cleo e eu fomos morar juntas. Estamos indo com calma, mas tudo indica que é o certo. Ela já sabe de toda a história. Diz que sente orgulho do que fizemos, que fomos corajosas, e aos poucos estou acreditando nisso. Confiar está ficando mais fácil, ainda mais com a pessoa certa. O grupo continua firme, a gente se apoia, comemora as vitórias, se ajuda nos momentos difíceis. Tem quem já tenha filho, tem quem esteja bombando na carreira, cada uma numa fase, mas seguimos unidas, conectadas pela experiência e pela força de ter sobrevivido. Às vezes, aparecem novas meninas, amigas de amigas que precisam de apoio. Compartilhamos recursos, damos força, contamos nossa história quando isso pode ajudar. Sem querer, acabamos montando uma rede. Viramos ativistas meio por acaso, talvez, mas faz diferença. Saber que você não está sozinha muda tudo. O Miguel sai daqui a alguns anos. Se ele tentar alguma coisa, a gente vai estar pronta, mas sinceramente acho que não vai. Segundo a advogada amiga da Megan, a prisão mexeu com ele. Agora ele fica mais na dele. Leva a terapia a sério. Vai ver, aprendeu alguma coisa, ou talvez só esteja assustado. De qualquer jeito, não é mais um problema nosso. Volta e meia ainda penso naquela carona. Na primeira vez que ele tentou me manipular. Um momento tão pequeno e que acabou desencadeando tudo. Fico imaginando se eu tivesse deixado pra lá. Quantas outras meninas ele teria machucado. Mas eu confiei no meu instinto. Lutei pela minha amiga. E a gente se apoiou. Essa foi a verdadeira vitória. Não o julgamento, nem o tempo de prisão. Mas as amizades que construímos. A força que descobrimos. A certeza de que juntas damos conta de qualquer coisa. O Miguel tentou separar a gente. Mas no fim, só nos deixou ainda mais unidas. Péssima escolha da parte dele. Hoje em dia, raramente penso nele. Estou ocupada demais vivendo. Trabalhando no que amo. Construindo uma relação incrível. Ficando do lado da Mikaela nesta nova fase dela. Continuo péssima em festas. Mas estou melhorando. Até aprendi a gostar um pouco de vinho. Tudo que vivi me ensinou a confiar em mim. Proteger quem eu amo. Enfrentar abusadores. E não me calar diante do que está errado. Lições importantes, que aprendi do jeito difícil. Mas aprendi. Então, essa é a história toda. Como um cara perturbado tentou destruir minha melhor amiga. E acabou criando um exército. Como um grupo de universitárias venceu um predador. E conquistou justiça de verdade. Como amizade e determinação sempre vencem a manipulação. Nada mal para um post de terça-noite no Reddit, né? Se você está passando por algo parecido com o Miguel, saiba que não está sozinha. Documente tudo, procure sua rede, lute do jeito que puder. O sistema pode falhar, mas a gente não precisa falhar junto. Juntas somos mais fortes que qualquer abusador cheio de mania de grandeza. Bom, esse foi meu TED Talk ou algo parecido, né? Vou indo. A Cleo está fazendo o jantar e o Roger deve ter derrubado mais uma planta. A vida segue da melhor forma possível. Normal, tranquila, segura. Do jeito que sempre deveria ser. Ah, e a Mikaela mandou um beijo. Ela está aqui do meu lado, lendo o que escrevo. Continuamos sendo irmãs, depois de todos esses anos. Continuo achando que vale a pena lutar por ela. Sempre vai valer. Se você gostou da nossa história, considere-se se inscrever no canal para acompanhar nosso trabalho e, se possível, deixe o like.